Você pode abrir comigo a sua Bíblia? Nós temos olhado para 1 Tessalonicenses 5, lá no final da carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, há uma série de orientações, conselhos do apóstolo para nós, em frases curtas. Começamos a analisar isso numas quartas-feiras atrás. Aos domingos pela manhã, tomamos emprestado e prosseguimos. Hoje vamos ao penúltimo conselho que o apóstolo Paulo deixa aos Tessalonicenses e a nós, 1 Tessalonicenses 5, versículo 22. Diz assim: abstenham-se de toda forma do mal. Há uma versão que diz: fuja da aparência do mal. Eu quero falar exatamente sobre isso. Que Deus nos abençoe, deixe a sua Bíblia aí com essa orientação. Um pastor estava contando a seguinte história, que ele, semanas, quis comprar um carro, entrou num site de um leilão e comprou. A entrega foi marcada para 5 dias depois e ele disse que o preço que ele pagou não era barato. E um dia, antes da entrega, ele entrou no site outra vez e já estava acontecendo outro leilão e ele foi dar uma olhada, quando de repente ele se deparou com o carro que ele tinha comprado, que estava sendo vendido novamente. E aí ele ligou para alguns amigos e ele se lembrou que tem 2 sobrinhos que são leiloeiros. Então explicou a situação, deu o endereço para eles e eles ligaram dizendo que ele tinha caído numa fraude e comprado um carro num site falso. Mas ele já tinha pago, pois assim que o leilão termina, você tem que pagar o carro, e ele perdeu aquele dinheiro. E aí ele perguntava: de quem foi a culpa? E ele mesmo respondia: a culpa foi minha. Meu filho me disse: pai, se você tivesse me mostrado o site, eu saberia identificar se ele era falso ou não. Então, meus irmãos, este site falso levou aquele pastor a uma decisão pesada e dolorida, que parecia boa, parecia que ele estava fazendo um grande negócio, dava a impressão de que tudo era ok, mas era tudo falso, tratava-se apenas de uma aparência. Nós ficamos muito impressionados com a aparência. A aparência para nós é coisa importante. Vocês viram como é que o pastor Mauro está bonito hoje? Viu? Veio todo bonito hoje, não é? Acho que ele sabia que eu ia falar sobre aparência e ele caprichou hoje. Jeremias 17:9 diz assim, vamos ver todos juntos: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E um dos problemas da nossa geração é que a nossa geração se orienta pelo que sente e não pelo que a palavra de Deus diz. E a lógica dos nossos dias é: se o meu coração falou, então é por aí que eu vou. Mas o coração é desesperadamente corrupto, o nosso coração, e pode nos impulsionar a tomarmos direções completamente erradas, conquanto pareçam certas às vezes. E outras vezes nós reagimos de maneira incorreta. Então, quando o seu coração lhe falar alguma coisa, converse com Deus
para saber o que Deus fale a despeito do seu coração. Nós somos a geração Emoções de Roberto Carlos. Se o quê? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu senti, tá? A Bíblia diz que há perversidade no seu coração. E é muito duro quando eu digo que há perversidade no meu coração, porque isso dói, mas é isso que a Bíblia diz também. E a Bíblia está nos dizendo nessa noite: fujam da aparência do mal. Se parece mal, não fique para ver, não fique para experimentar, nem para testar, fuja. É isso que a Bíblia diz. Fuja de todas as formas do mal. Outra versão aparece assim. Então a expressão do grego, eidos, tem significado de forma, de aparência externa. E a ideia original é de abster-se do mal e de todas as suas, em todas as suas facetas, formas e expressões. Se tem cara de coisa errada, fuja. É isso que a Bíblia diz. O mal se veste de muitas faces e se apresenta de formas variadas. E uma das formas mais sutis é usada pelo diabo, porque ele se disfarça de bondade, transformando-se em anjo de luz. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 13 a 15, a Bíblia nos diz assim, vamos ler todos juntos? Então leiamos, irmãos. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E a Bíblia diz de muitos que, tendo a forma de piedade, negando-lhe contudo o poder. 1 Timóteo 6,3. Então, irmãos, o mal pode ter aparência de bem. O mal pode ter cara simpática para a gente. O homem pode se iludir com a aparência do mal e isso fazê-lo caminhar para o inferno. E como crentes, nós devemos estar alertas para fugirmos de toda forma do mal. Nem todo mal tem forma de mal, e nem tudo que é bom parece também ser bom. Por isso, o cristão é aquele que foge de tudo aquilo que conspira contra o reino de Deus. Ainda que de forma dissimulada, fingida, enganadora ou sonsa, irmãos. Então, isso é muito importante. E agora, irmãos, mais do que importante com isso, irmãos, nós termos cuidado com o mal travestido de bondade, porque quanto mais ele fizer isso, mais diabólico ele é. É como espinha de peixe, quanto mais escondida, mais perigosa fica. Por que nós devemos fugir da aparência do mal? Vou dar algumas razões, irmão. Em primeiro lugar, uma das características do mal é que ele sempre traz danos espirituais. Ele é oposto à vida. Jesus, em João 10:10, diz: o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Depois, em Romanos 12, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando tentamos vencer o mal com o mal, entramos na esfera do diabo e as consequências são muito mais graves.
Então, não é sábio andar na geografia do diabo, no círculo do mal e na esfera do maligno, irmãos. Sempre há danos espirituais para a nossa vida. Em segundo lugar, a Bíblia diz para nós nos afastarmos de toda aparência do mal. Quando você dialoga, quando você flerta com o mal, você sai da esfera da santidade, da graça de Deus e se torna presa fácil do diabo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Bíblia diz assim para a gente, em Tiago 1:20, a ira do homem não produz a justiça divina. A ira do homem não produz a justiça divina. Ira geralmente está associada com vingança, irmãos. Quando nós queremos retribuir alguém que nos fez mal, pelo mal também. Não é quase sempre assim? Não é? E então, irmãos, nós começamos a caminhar na rota do ressentimento, na rota da ira, na trilha do mal, e quando recusamos a agir de forma bondosa para ferir quem nos feriu, nós continuamos a perpetuar o mal, e aí os efeitos da ira, da ausência de perdão e da vingança, irmãos, esses efeitos que nós produzimos faz com que a nossa vida já não seja uma vida santa. A nossa vida não seja uma vida segundo o padrão de Deus. Nós não agimos segundo o que Deus quer e nem com a nossa ira agimos com a justiça que Deus quer. Então, essa é a segunda razão. Mas em terceiro lugar, o mal na sua forma mais perversa torna Deus secundário ou dispensável. Não sei se você já ouviu uma pessoa zangada dizer, não quero nem que Deus me ajude. Já viram essa expressão? Já viram? O sujeito está zangado, está querendo fazer uma maldade, ou está querendo se vingar, ou está querendo... E ele diz, eu nem preciso de Deus para aquilo que eu quero fazer. E a característica do mal é a substituição de Deus. E nós tomamos o pulso e nunca nos tornamos tão humanos e mal humanos quando nós deixamos Deus de lado. E nós somos egocêntricos, tá? E muitas vezes nós somos muito sutis na nossa malignidade, irmãos. Os cristãos que não se afastam do mal acabam se tornando amigos do mundo. Vou repetir isso. Os cristãos que não se afastam do mal, eles acabam se tornando amigos do mundo. Eles começam a ficar parecidos com as pessoas do mundo. E aí a gente ouve dizer que se você é amigo do mundo, você é o quê? Inimigo de Deus. Então o mal nos afasta de Deus, irmãos. Eu fui criado na igreja com um rapaz, ele da mesma idade minha, e ele foi muito abençoado. Depois eu fui para uma igreja, ele foi para outra, e ele foi muito abençoado. Ele passou num concurso que muita gente gostava de passar. Então ele começou a aparecer lá na nossa igreja e na igreja que eu eventualmente frequentava, com os carrões. Aí ele foi aparecendo assim com as coisas chiques, e ele foi criado numa família relativamente pobre, e o que ele começou a usar não era compatível com o bom salário que ele estava ganhando. Ele ganhava um bom salário, mas ele começou a vir com tanta coisa e tanta novidade. Cada domingo ele estava com um carrão, e um dia eu estou aqui tomando posse aqui, logo que cheguei aqui, e um dia chega um pai aflito com a sua filha. Ele estava em dúvida se a sua filha estava com um mal mental
ou se estava com um mal espiritual. E aí o culto da noite já havia começado, e então ele pediu para parar o culto, porque ele precisava que, segundo ele, que eu o ajudasse. E houve um momento de louvor, que eu vim aqui para o lado, e ele veio, e eu tive uma conversa, e orei com a menina, chamei um pastor que estava na igreja, chamei a irmã Nair Portes também, e falei, fique aqui orando com eles. E depois fui conversar com eles, e quando ele me disse a função dele, o que ele fazia, eu falei, eu tenho um amigo que deve trabalhar com o senhor. Aí ele me disse, quem? Eu dei o nome desse amigo, ele falou, mas pastor, esse homem acho que não é crente não, né? Irmãos, o tom da voz da pergunta, eu falei, olha, se é crente eu não sei, mas que ele foi criado no Evangelho comigo, foi criado. Meses depois, ele foi preso num condomínio de alto luxo na Barra da Tijuca. Ele estava envolvido com altas falcatruas, e, irmãos, ele foi criado no Evangelho comigo, conheceu os ensinos bíblicos que eu conheci. Quando eu fui viajar para Portugal, ele foi comigo até o avião e se despediu da minha família no avião. Ele tinha facilidade, prerrogativa para isso. E quando nós olhamos para ele, ele estava parecendo um homem do mundo. Ele se deixou levar pelo mal, irmãos. O crente deve fugir de toda forma de mal, e não deve se envolver com coisas duvidosas, esquemas de corrupção, leviandades perniciosas. Também não deve andar por veredas sinuosas, fazer pactos com pessoas que vivem desordenadamente. Agora deixa eu contar uma história boa. Conheço um crente, um engenheiro crente com uma empresa. Ele foi contratado por um estado para fazer uma série de escolas públicas com a sua empresa. Ele começou tudo bem, construiu, entregou várias empresas. No ano seguinte, vários políticos o cercaram e disseram assim, nós temos mais empresas, nós temos mais escola para o senhor fazer, mas o senhor precisa deixar um dinheiro de lado, porque senão nós não vamos escolher o senhor é muito certinho. Então, para construir mais escolas, o senhor tem que deixar aqui de lado uma verba para a gente. E aí ele foi ver a coisa e ele falou assim, o quê? Eu vou me envolver com isso? Eu construí todas as escolas, tudo legalmente, ninguém me pediu dinheiro, eu não vou me envolver com essa turma não. Sabe o que ele fez? Fechou a sua firma ali, foi para outro estado vizinho, abriu uma nova firma no estado vizinho e disse, meu trabalho é um trabalho particular, eu não me envolvo com licitação pública, eu não quero saber de nada disso. Sabe o que aconteceu? Deus está abençoando ele como o abençoara, porque ele fugiu do mal, irmãos. Saiu do estado e nunca mais se envolveu com empreitada pública, e Deus o tem honrado e honrado a sua empresa. O verbo fugir, irmãos, apokemai, pode ter o sentido de abster-se de fazer uma coisa mal ou manter-se longe de, tá? E o texto nos ensina não apenas a fugir do mal, mas fugirmos da sua aparência. E, irmãos, existe muita coisa que não é má em si, mas aparenta ser mal, tem cara de coisa duvidosa. Então tome cuidado com as coisas que
por vergonhosas se ocultam. E muitas vezes nós agimos com comportamentos obscuros e não há clareza naquilo que fazemos. Pode até não ser mal, mas tem uma cara e uma forma de mal. Cuidado com isso. A verdade é que muitas vezes nós somos enganados porque as coisas parecem ser, ou como disse alguém, se não é, parece, e se parece, pode ser. Que de longe parece, de perto parece que está longe. Então é fundamental fugirmos da aparência do mal, ainda que não exista mal em si naquilo que se está fazendo. Por exemplo, duas pessoas, vou dar 2 exemplos, 2 pessoas solteiras trancadas em um quarto. Ainda que eles não façam nada de errado lá dentro, não é isso que parece, e não existiria um álibi que os ajudasse a comprovar que não estavam mentindo. Está entendendo? Então evite. A sabedoria é a arte de conseguir aplicar princípios em diversas situações. É comum adolescentes dizerem assim, isso não tem nada a ver, não é isso? Isso não tem nada a ver. E pode ser, irmãos, que seja verdadeiro até o que a pessoa está dizendo, mas as coisas parecem estranhas. Um homem ou uma mulher casados, que vivam enviando textos um para o outro, com uma amizade que parece estar muito íntima. Irmãos, pode não ter nada, mas aparenta uma coisa ruim. Evite isso. Às vezes eu saio aqui da igreja, eu não sou exemplo maravilhoso para nada, irmãos, mas às vezes eu saio daqui da igreja, eu estou sozinho no carro e vejo uma irmã da igreja que está sozinha e que eu poderia dar carona para ela, mas eu não dou. Eu lamento muito, mas se eu não estiver com a minha esposa, eu não ofereço carona. Evitar a aparência do mal, irmãos. Um empresário assinando negócio ou fazendo sociedade com alguém suspeito. Pode não ser um negócio escuso, pode não ser um negócio desonesto, mas isso pode dar o que falar. E aí eu vou para Tozer, que foi um santo homem de Deus, um canadense que deixou uma marca. Se você quiser um dia ler um bom livro, compre um livro de A.W. Tozer, você vai ser abençoado. Não preciso escolher, pode comprar qualquer um que você comprar vai ser um bom livro. E ele diz assim, aspas, algumas amizades não podem ser mantidas se você deseja ser um cristão. Ele é radical naquilo que ele está dizendo, irmãos. Existem pessoas que deveriam estar passando a quilômetros de distância da sua tentação, mas estão passando a milímetros. Vou repetir isso. Você conhece as suas tentações, e muitos de nós, em vez de passarmos a quilômetros de distância delas, passamos a milímetros dessas tentações. Gustavo, meu sobrinho, naquele dia, era pequeno, não tinha ninguém que pudesse ficar com ele. Todas as pessoas que ficavam com ele, eu estava de férias, aí minha irmã falou assim, Renato, só tem você, devia ter 17 para 18 anos, só tem você pode ficar com ele? Deixa comigo. E aí meu sobrinho, tudo quanto era bicho que ele via, ele dizia assim, au, 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 au. Vinha um papagaio, au, au, tudo era au, au. Aí fiz a minha parte, de noitinha minha irmã chegou, entreguei meu sobrinho, são e salvo, com a graça de Deus, e desci, fui sair com meu irmão, passei por uma banca de bicho, jogo do bicho, e falei para o meu irmão, vai dar cachorro. Hoje vai dar cachorro. Ele falou, vamos jogar? Nós nunca tínhamos jogado no bicho, irmãos. Não era a nossa outra. Renato, você tem certeza que vai dar cachorro? Vai dar cachorro hoje. Falei, vamos jogar? Nós não sabíamos jogar. Fomos lá e falou, moço, como é que joga no bicho? Queremos jogar no cachorro.
Jogamos no cachorro, pastor confessando pecado no púlpito aqui, irmãos, tá? Jogamos e ganhamos. Não ganhamos o que uma pessoa que soubesse jogar no bicho ganharia, mas nós jogamos o suficiente para irmos ao Maracanã, ver um jogo lá no Maracanã. Semana seguinte, eu e meu irmão passamos pela mesma banca, e eu viro para o meu irmão e falo, vai dar galo hoje. Vai dar galo. Aí eles perguntaram assim, é Rio ou Niterói? Eu não sabia que era isso, se eu ia apostar no Rio ou no Niterói. Aí eu falei, não, isso é coisa aqui é do Rio, não tem nada com Niterói aqui. Vamos jogar? Pô, nós ganhamos semana passada, vamos jogar. Jogamos no Galo e deu Galo. Fomos ver outra partida de futebol. Aí eu falei, vamos parar com isso, que o diabo está perdendo de 2-0, porque agora ele vai começar a ganhar. E eu comecei a não passar mais pelo lugar do jogo do bicho, para não ser tentado a apostar, irmãos. Dos pecados o menor, irmãos. Mas me afastei, eu falei, o diabo é astuto, ele dá para depois tirar. Irmãos, confessado o pecado, já confessei esse pecado para Deus, fui perdoado, estou agora dando um testemunho para os irmãos. Irmãos, às vezes falta a gente temor de Deus, para entendermos que não podemos simplesmente fugir do mal, mas daquilo que aparenta o mal. Muitos são tentados em determinadas áreas, e ao invés de passarem distante dessas áreas, nem sequer tomam zelo de se afastar da aparência do mal. Saudoso pastor Ari Veloso, que durante muito tempo foi pastor, brilhante pastor da Igreja Batista do Morumbi, um homem de Deus, um homem respeitadíssimo. Ele disse que estava numa reunião de oração de vários pastores em São Paulo, e eles estavam orando, e daqui a pouco ele, de olho fechado, começa a ouvir uma voz, e um pastor fazendo uma confissão e pedindo a Deus sabedoria. E aquele pastor dizia assim: Senhor, tu sabes que rabo de saia, expressão que ele usou, rabo de saia me é uma grande tentação, me ajude para que eu não caia. E o pastor Ari começou a ouvir essa confissão no meio de pastores e falou: essa voz parece a voz do pastor fulano de tal, que era um ancião de dias, um homem idoso. E ele orou: Senhor, tu sabes que rabo de saia me é uma grande tentação. E o pastor Ari falou, voz do fulano, abriu o olho e era ele que estava orando. Ele falou: que homem sábio, já idoso, sabia o seu ponto fraco, sabia onde ele podia fracassar, fugir da aparência do mal. Nunca esqueci essa história. Se você não vai se controlar no seu namoro, jovem, então por que namorar com ela num lugar solitário? Ou porque você vai à casa do seu namorado quando os pais dele não se encontram em casa? Por que estar numa situação que pode conduzir você ao mal? Se é aparência, se traz algum aspecto do mal, você deve estar fora dessa situação. E o segredo para vencermos e nos afastarmos da aparência do mal é temor ao Senhor. Temor é o princípio, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é medo. A palavra temor fala de reverência, de respeito. Temor é fazer as coisas pensando na opinião de Deus sobre aquilo que eu estou pensando em fazer. Temor é pensar na opinião de Deus com respeito àquilo que eu estou pensando em fazer. Irmãos, se você começar a perceber que aquilo não vai ser agradável a Deus, se afaste. Pense em determinadas amizades
suas que hoje parecem ser boas, algumas até parecem ser legais, mas que vão conduzi-lo para longe de Deus. Eu noto, irmãos, que há algumas pessoas com quem eu tenho uma facilidade muito grande de influenciá-las, mas eu noto que algum tipo de pessoa tem facilidade de, se eu deixar, ela me influenciar. Então o que eu faço? Se não é crente e tem isso, eu evito. Evito mesmo, porque eu não quero ser influenciado por pessoas que não têm o padrão de Deus. E aí a gente vai ao Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Então, se você tem amizades, amigos que estão conduzindo você, as suas conversas, os seus pensamentos para longe de Deus, é hora de se afastar. Por melhores que sejam as pessoas, você percebe que elas estão conduzindo você para uma vida pecaminosa, tentando mostrar alguma coisa, se afaste. Será que você Deus não está dando pistas que você precisa frear essa amizade? Será que não é tempo de se afastar dessa pessoa para estar mais voltado a Deus e pessoas que te conduzirão para mais perto de Deus? Será que nós estamos sendo sábios em discernir aquilo que parece mal, ou ainda parece mal e ainda permanecemos ali envolvidos naquelas coisas? Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque não é só nos afastarmos do mal, mas deixarmos de nos conduzir a algo que nos levará ao mal. Então, não passe a milímetros da sua tentação, passe a quilômetros. Irmãos, fugir da aparência do mal, pastor, isso é sabedoria, irmãos, para que você possa viver uma vida que agrade a Deus, tá? Para que a sua vida seja uma bênção, para que você não tropece, é isso. Alguns ditados e até ditados bíblicos nos ensinam a termos precaução. Por exemplo, a Bíblia diz assim em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você conversa com uma pessoa e a pessoa é fofoqueira, e você não consegue travar a fofoca da pessoa, se afaste dela. Se é uma pessoa que vive difamando o outro, se afaste por 2 motivos, porque ela está lhe influenciando mal, mas ela está falando mal do outro e depois amanhã vai falar mal de você. Simples assim. Se é uma pessoa que gosta de caluniar os outros, daqui a pouco está caluniando você. Se é uma pessoa que gosta de mentira, vai passar mentira a você. Eu me lembro de um pastor a quem eu fui buscar uma referência de uma pessoa que estava vindo para a minha igreja. E eu estranhei aquela pessoa, ela se dizia crente, então, como ela disse que foi de uma outra igreja, eu bati lá na porta do pastor e falei, olha, está vindo para a minha igreja fulano de tal. Ele disse assim, olha, cuidado com ele. Ele começou a me dar muita carona, e aquele homem ao volante, ele xingava todo mundo, ele ficava pá, e falava um palavrão aqui, falava um palavrão acolá, xingava o outro lá, e aquele homem, eu falei, esse homem dirigindo não é crente não. E um dia peguei meu carro, o sujeito entrou, eu xinguei o cara. Eu falei, eu estou sendo influenciado pela companhia dele. Se fosse só isso, eu teria um relatório até maravilhoso, irmãos. Mas o que ele me contou daquele homem era muito pior. E sabe o que ele fez? Ele disse, eu me afastei dele. Eu me afastei dele. E eu não sei se ele realmente é crente. Então, irmãos,
nós devemos evitar tudo que não é 100% de Deus, irmãos. Mas nós gostamos, às vezes, de flertar com essas coisas. E não evitamos, muitas vezes, aquilo que nós sabemos que tem a aparência do mal. Tá? E, às vezes, nós olhamos para o coisa e o mal tem muitas formas. E, às vezes, uma insinuação, uma brincadeira, algo que seja dito de uma maneira maliciosa, pode ser a entrada para algo muito terrível na nossa vida, irmãos. Então vamos orar a Deus, pedir a Deus, temor a Ele, para que tenhamos força, coragem para fugir de toda aparência do mal. Algumas pessoas oram, ó Senhor, livra-me do mal, mas não vigiam contra o mal. Se você ora e não vigia, você só está fazendo a metade. Jesus falou, orai e vigiai, vigiai para que não caiam em tentação. Jesus disse isso. Não é só ficarmos orando. Se nós ficarmos só orando, nós não estamos fazendo tudo o que é necessário para nós não cairmos. Jesus falou, vigiem e orem para que não caiam em tentação. A vigilância está no mesmo nível da oração. E às vezes, vigiar até é mais importante, tá? E pelo menos Jesus colocou o verbo em primeiro lugar. E então, muitos oram, falam com Deus, mas não vigiam. Vigiem aquilo que você anda vendo, vigie aquilo que você anda falando, vigie o que você anda pensando, vigie tudo que você está fazendo para que você não caia na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca e tende a falhar. Por isso é que nós somos tentados a todo momento da nossa vida, irmãos. E é muito fácil quando o mal se parece mal e o bem se parece bem. Mas o mal se disfarça. E nós temos zonas sombrias na nossa vida. Nós temos penumbras. E o diabo adora penumbras, zonas de mofo. Nessas zonas, muitas vezes o mal interage sem percebermos. É fácil entender que a luz é de Deus e as trevas são do diabo. Mas sombras, afinal, de onde vêm essas sombras? Pode ser que ela não seja nem de Deus nem do diabo, nem moral nem imoral, mas aí é que mora o perigo. E é por isso que a Bíblia diz para nós evitarmos, nos abstermos de toda forma de mal, nos abstermos de toda aparência do mal, irmãos. Precisamos nos distanciar da aparência do mal. Lembro-me de muitas vezes minha mãe dizia assim, falava uma coisa para ela que ia fazer e ela dizia assim, isso aí não está me cheirando muito bem. Isso aí não está me cheirando coisa boa. Sua mãe já disse isso alguma vez? Já? Eu acho que mãe aprende isso, logo que nasceu o primeiro filho, ele já aprende já. E volta e meia nos diz essa frase com outras palavras, mas nos dizem. E é exatamente isso que a Bíblia fala. Existem coisas perigosas, zonas cinzentas, lugares sombrios, que dão a impressão de que são algo do maligno. Fuja desses lugares obscuros. O cristão não pode ser apenas bom, ele tem que parecer bom. Mulher de César não pode só parecer, né, boa, ela tem que ser boa. Há um ditado espanhol que diz assim, olha o ditado espanhol, quando nos assentamos com lobos, aprendemos a uivar. Legal, né? Um ditado maravilhoso, né? Quando nos assentamos com lobos, aprendemos a uivar. Fuja do mal e da sua aparência. E essa exortação nos faz lembrar que devemos de
nos abster de qualquer comportamento ou situação que possa ser interpretado como mal ou pecaminoso. Todo, reparou aí que tem isso? Todo. Diz aqui o texto, abstenham-se de toda forma do mal, toda. Não diz algumas, muitas, toda, tá? Quando o assunto é o mal, a Bíblia diz que não há exceção. É isso que a Bíblia está nos dizendo, não há exceção. Toda espécie de mal deve ser rejeitada. O mal deve ser rejeitado, evitado em todas as suas formas. E a frase não se limita a ações especificamente, mas sim a qualquer atitude, pensamento ou contexto em que haja aparência do mal. Pastor, isso é radical? É radical. Há uma frase no livro de Atos, e eu estou terminando, sobre Jesus, irmãos, e Jesus é exemplo para a gente. Eu queria que os irmãos vissem a leitura de Atos 10, 38 a 40, olha o que Deus diz na sua palavra. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, o qual andou fazendo o bem. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso Jesus. Ele andava fazendo o bem. Irmãos, sua vida foi clara, límpida, agindo com bondade. A vida de Jesus foi cristalina, ele nunca se envolveu em coisinha que a gente não soubesse que eram coisas corretas, verdadeiras, boas, santas. Mas o maior ato de Cristo, definitivamente, foi mostrar a sua ojeriza pelo mal. Foi o seu sacrifício lá na cruz, onde todo o mal foi desmascarado. Ele assumiu o mal, todo o nosso mal, em nosso lugar, e o fez morrendo naquela cruz. Na cruz, ele nos mostra como Deus persegue o mal, e como ele odiava o mal. E Jesus fugiu dos esquemas religiosos, Jesus fugiu da hipocrisia religiosa, Jesus fugiu de políticos do seu tempo, e ele estava com foco, assumir a cruz. Ele veio para isso, e o foco dele era isso, porque ele queria acabar com o mal. E o mal ali na cruz é desmascarado, e a beleza do bem e todo o seu amor vem para nós, irmãos, para que nós também possamos vencer toda a aparência do mal, todas as sombras e penumbras da existência humana. Então, lembre-se do que a Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Devemos rejeitar o mal com o bem. Devemos rejeitar o mal porque ele é intrinsecamente mal com o, e praticar o bem como Jesus fez. Talvez se você no final dos seus dias, alguém puder dizer para você, ele andou fazendo bem, vai falar coisas maravilhosas a seu respeito. Ele fugia do mal. Olha, irmãos, se no meu epitáfio tivesse isso aí, já estava ótimo. Ele fugia do mal.
É difícil fugir do mal, irmãos, mas que Deus coloque no nosso coração um santo desejo de nos abstermos de toda aparência do mal para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.